Olá, que a paz esteja com a gente neste sábado da 20ª semana do Tempo Comum. Um dia especial, né? Celebramos Santa Rosa de Lima. Sim, a primeira santa das Américas, padroeira da América Latina. Uma inspiração. E as leituras bíblicas de hoje, olha. Elas nos fazem pensar sobre o que realmente tem valor, onde a gente coloca nossa glória, o que nos move a louvar de verdade. E qual seria aquele tesouro pelo qual a gente daria tudo com alegria? Exato. Vamos explorar isso juntos com a inspiração de Santa Rosa. Vamos lá. Começando pela segunda carta aos Coríntios, né, Paulo diz: quem se gloria, glorie-se no Senhor. Ele fala de um ciúme divino, que era apresentar a comunidade como virgem pura a Cristo. Uma imagem forte, sem dúvida. É um chamado à fidelidade, mas como viver essa humildade? Não buscar a glória em nós mesmos, sabe? Especialmente hoje, com tanta pressão para aparecer. É um desafio constante, né? Esse ciúme divino não é posse. É o amor apaixonado de Deus que nos quer por inteiro, com o coração leal. Paulo nos chama a encontrar nosso valor não nos aplausos, mas no olhar de Deus. Tudo vem dele, afinal. Santa Rosa, ela pegou essa ideia muito bem. Sim. As renúncias dela, a vida mais escondida, era um jeito de dizer: só Deus basta. A glória dele era o que importava. Faz sentido. É um redirecionamento do foco, né? Talvez um passo prático. Sei lá, quando a gente sentiu orgulho por algo bom que fez. Sim, Transformar na hora em gratidão a Deus. Reconhecer, opa, isso veio dele. uma ótima sugestão. Ou talvez assim, no fim do dia, a gente se perguntar: o que motivou minhas ações hoje? Foi mais querer aparecer ou servir discretamente fiel a Deus e aos outros? Isso ajuda a manter o coração no lugar certo. Com certeza. E aí a gente é envolvido pelo Salmo 148. Que coisa linda. Parece uma explosão de louvor cósmico. É verdade. Anjos, sol, lua, estrelas, montanhas, bichos, reis, jovens, crianças, idosos. Todo mundo chamado para louvar o nome do Senhor. Só o seu nome é sublime. A gente quase sente a vibração do universo cantando junto, né? Totalmente. É a percepção de que toda a criação, na sua beleza, na sua ordem, reflete a grandeza do Criador. O louvor vira a resposta natural, quase que instintiva, a essa maravilha. Santa Rosa tinha essa conexão forte com a natureza. Ela via Deus nas flores, nos animais. Encontrar essa harmonia ajuda a gente a sair um pouco do nosso mundinho de preocupações, sabe? Sei bem. Lembro de momentos em que parar para ver um detalhe simples, um passarinho voando, uma flor teimosa no asfalto, me trouxe uma paz, uma gratidão. É esse louvor que o Salmo convida. Exatamente isso. A gente pode, por exemplo, fazer uma pequena pausa para o louvor durante o dia. Identificar 3 coisas ali ao redor, na natureza ou mesmo na cidade, e agradecer a Deus por elas. Que ideia boa! Ou simplesmente rezar o Salmo 148, se sentindo parte dessa imensa orquestra da criação. E chegamos ao Evangelho de Mateus. Aquelas parábolas curtinhas, mas tão impactantes. O tesouro escondido, a pérola de grande valor. A imagem é muito forte. Alguém encontra algo tão valioso que, cheio de alegria, vende tudo para ter aquilo. Essa alegria parece ser a chave, o motor da decisão radical. Sim, a alegria é central. Não é um sacrifício pesado, sabe? É uma escolha feita com entusiasmo, porque se descobriu algo infinitamente melhor. Entendo. O reino de Deus, essa amizade com Cristo, é esse tesouro, essa pérola. Quando a gente encontra isso de verdade, como Santa Rosa encontrou, as outras coisas perdem um pouco o brilho, né? Perdem mesmo. A entrega vira uma consequência feliz dessa descoberta. Mas essa alegria radical, ela é diferente da felicidade que passa rápido, certo? Parece algo mais profundo, que sustenta mesmo nas dificuldades. Com certeza. É uma alegria que brota da certeza de ter encontrado o sentido último da vida, sabe? O amor verdadeiro. Não que elimine as cruzes, claro, Claro. mas dá força para carregá-las por amor. Santa Rosa viveu muitas penitências, mas dizem que ela irradiava uma alegria serena. Que interessante isso. A pergunta para nós é: qual é o nosso tesouro? E o que talvez precise ser vendido? Um apego? Um hábito? Talvez um medo?
para a gente poder abraçar esse tesouro com mais liberdade, com mais alegria. Juntando tudo, então, dá para perceber um caminho, né? Reconhecer que nossa glória vem de Deus, a humildade. Isso, Unir nossa voz ao louvor de toda a criação, a gratidão. exato. E ter a coragem de apostar tudo no reino, que a gente encontra, movidos por essa alegria profunda, a entrega. Perfeito. E Santa Rosa nos mostra que esse caminho não é só para alguns poucos escolhidos, não. É uma possibilidade real no nosso dia a dia. Assim, A santidade floresce na simplicidade do amor a Deus e ao próximo, quando Cristo se torna de verdade o centro, o tesouro da nossa vida. fica então essa pergunta ecoando na gente. Qual tesouro pode estar agora mesmo escondido aí no campo do nosso dia a dia, esperando ser descoberto e abraçado com essa alegria que transforma? Que a gente tenha olhos para ver, coragem para escolher e, acima de tudo, a imensa alegria de encontrar aquele que dá valor a tudo na nossa vida. E se essa nossa conversa trouxe alguma luz para sua caminhada, deixe sua curtida, seu comentário, a partilha de cada um nos ajuda a caminhar juntos. Em verdade. Um sábado muito abençoado para todos, na luz do Senhor e com a intercessão de Santa Rosa de Lima.